Vamos abrir aqui a palavra no livro de Gênesis. E agora o Davi vai ralhar comigo que eu não lhe dei este verso. Mas logo no capítulo 1. E antes de projetarmos o texto, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E eu, nestes últimos dias, nestas últimas semanas, na verdade, há algo que tem incomodado o meu coração praticamente em todas as minhas orações e hoje até ele veio isso em prática, não é? Num dos nossos grupos aqui da igreja, porque tenho sentido que muitas vezes nós andamos em direções diferentes, sabem? É como se cada um conhecesse um Deus à sua própria imagem. E isso leva a um reflexo disso na igreja. Quando a igreja ela toda adora o mesmo Deus, o verdadeiro Deus e o único Deus, aquele que nos criou, nós não andamos perdidos por aí, mas somos um corpo. E também nestes dias até pregava num dos grupos de vida da supervisão e eu relembrava uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás. O nome da palavra é feridos pela igreja. E o pastor, o pregador, ele dizia: não digas que a igreja te feriu. A igreja não. A igreja jamais fere alguém. As pessoas que fazem parte de um templo, essas sim podem ferir-nos. Mas a igreja é perfeita, santa, imaculada. A igreja não nos fere. Pode alguém ter-te ferido aqui dentro, ter-te magoado, ter-te falado mal, ter-te dito algo que tu não gostas. Mas a igreja é santa, é a noiva, é perfeita. Amém? E essa palavra ela impactou muito o meu coração e talvez eu já a tenha ouvido, não sei, há 7 anos ou há 8 anos. Vocês podem, se tiverem curiosidade, ela até tem 2 partes. Chama-se Feridos pela Igreja, 1 e 2. E depois posso-vos dizer o nome do pastor, que agora não me recordo. E essa palavra, ela, como eu vos estava a dizer, impactou o meu coração e continua a impactar. E nestas orações que eu tenho feito, isso tem vindo muito à minha mente. Então por isso eu quis começar por ler-vos este versículo. Façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade, ela dizia: vamos fazer o homem à nossa imagem. E que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus fez-nos com este objetivo, fez-nos à imagem dele e nós fomos feitos para refletir a imagem dele. Na verdade, todo o nosso ser é feito para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus e fomos feitos para isso. Até um dia o pecado entrar na humanidade e o alvo da nossa adoração ele foi alterado, foi mudado. E por isso nós deixámos de adorar a este Deus que nos criou e passámos a adorar cada um ao seu próprio Deus, à sua própria coisa. Então eu queria que projetassem aqui o título da palavra, só antes de nós continuarmos. Eu sei que é um pouco extenso, mas eu não consegui encontrar um título mais resumido para aquilo que eu queria dizer. E acho que aquilo que diz aqui resume perfeitamente aquilo que nós vivemos e aquilo que nós precisamos de passar a viver. O lugar onde a provisão de Deus e a resposta do homem se encontram. Então há um lugar onde há a provisão de Deus e onde o homem responde. E o que é que isto significa? Para quem não sabe ou ainda não percebeu, esse lugar é o altar do Senhor. No altar, Deus dá a provisão e o homem traz a resposta. Então o altar ele não é só feito somente por Deus, nem somente pelo homem. Há 2 partes. Há a parte em que Deus provê e a parte em que o homem vem com uma resposta. O homem tem que vir com uma resposta. O homem não vem com esforço. O homem não vem com algo que lhe custa muito. O homem vem com uma resposta. Às vezes nós entendemos
o altar como um lugar de perda. Eu vou sacrificar algo, não é? Porque ouvimos isso em toda a Bíblia. Os homens trazem animais. O próprio Deus deu o seu filho, não é? O cordeiro perfeito, como nós cantamos aqui. E nós vemos o altar como um lugar de perda. Eu vou sacrificar algo que eu amo muito para mostrar a Deus que eu o amo mais. Mas na verdade não é um lugar de perda. É um lugar onde Deus se revela. Deus traz-nos a graça, Deus traz-nos o perdão. Ele dá-nos a provisão. Ele dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós achamos e vamos muitas vezes diante do altar com essa sensação: servir a Deus custa muito. Eu tenho que ir e entregar algo que eu amo muito. Mas a nossa visão, ela precisa de mudar. E nós precisamos de entender que nós deslocamos-nos ao altar com uma resposta daquilo que Ele já nos deu. Não como uma forma de um Deus que é mau e que nos obriga a dar coisas que nos custam muito. Às vezes nós perdemos coisas que gostamos muito, que amamos muito. Mas Deus, Ele já tinha provido, já tinha trazido até nós tudo aquilo que nós precisamos. Se nós perdemos algo que amamos muito, Deus já sustentou o nosso coração, o teu coração, o meu coração. Não é uma perda. Nesse encontro entre Deus e o homem, Deus revela-se, Deus mostra quem Ele é. E vocês talvez já estejam a pensar em algumas passagens na Bíblia. Eu vou-vos falar de duas delas, mas primeiro eu queria citar esta parte aqui em Gênesis, que é o altar da criação. E voltar a referir, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós somos resposta nesse altar. E estava tudo a ir muito bem, não é? Homem e mulher, Deus criou toda a terra, tudo aquilo que está na terra, Deus criou, Deus colocou, Deus mandou dar nomes, Deus fez e o homem adorava a Deus e seguia em comunhão com Deus. Até que um dia, esse altar deixou de ser esse altar da criação que foi feita para adorar, para um altar que foi desviado. Um altar desviado porquê? Porque Eva um dia conversou com a serpente, não é? E se nós pudermos abrir agora em Gênesis, no capítulo 3, um pouquinho mais à frente. Capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi mesmo isto que Deus te disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. E porquê é que eu digo que o altar foi desviado? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança, nós adorávamos aquele que nos criou. Era o alvo da nossa adoração. O homem e a mulher viviam no jardim e tinham comunhão com Deus, adoravam a Deus. O alvo era Deus. Eles foram feitos à semelhança e foram feitos para refletir. Eles refletiam a glória do Senhor. E era isso que acontecia. No jardim do Éden havia um altar permanente de adoração ao Senhor, porque era o alvo que eles tinham. Mas um dia, em conversa com a serpente, a Eva desviou esse altar. E se vocês lerem como é interessante, não é? Quando nós adoramos, nós fixamos os nossos olhos. A própria Bíblia diz: fixa os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Então, quando nós temos os olhos fixos, nós olhamos somente para um ponto, certo? E nós adoramos aquilo que nós vemos. E a palavra diz aqui, no meio, quando a mulher viu. Aliás, antes disso, comeram dele e os seus olhos se abriram. Ela viu algo diferente. O alvo era Deus e ela agora passou a ver algo diferente.
ela agora passou a ser como a serpente disse: se comerem do fruto, vocês serão como Deus. O alvo mudou, o altar foi desviado. E o que é que acontece quando o altar é desviado? Nós deixamos de ser semelhantes àquele que nos criou. Outrora nós refletíamos a imagem do Senhor e agora nós refletimos aquilo que nós adoramos. Então, se nós refletimos algo diferente daquele que nos criou, nos projetou, imaginem, a nossa identidade ela é deturpada, o nosso caráter é deturpado, não é? Nós já não somos quem nós fomos feitos para ser, nós agora somos diferentes, somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então agora Adão e Eva já não eram semelhantes a Deus. Eles agora adoravam aquilo que eles conheciam. Eles tinham a capacidade, o conhecimento do bem e do mal. Então agora eles adoravam talvez a si mesmos. O que é que Eva quis ao comer do fruto? Conhecer aquilo que Deus conhecia. Ela desviou o altar. Ela não foi para aquele altar em que sempre ela ia como resposta ao Senhor. Agora ela foi para outro altar, com outra provisão. Qual era a provisão do altar que a serpente propôs? Vocês vão conhecer o bem e o mal, vão ser como Deus. Então mesmo este altar, para onde Adão e Eva foram, ela é uma resposta destes dois, deste homem e desta mulher. Eles foram em resposta àquilo que eles procuraram. E aquilo que eles tiveram foi a provisão que eles procuraram. Eles procuraram ser conhecedores, saber e conhecer aquilo que a serpente propôs. Então eles foram deixar essa adoração naquele altar. Então por isso eu chamei esse altar de altar desviado. Já não é esse altar em que a Trindade ela diz: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Eles foram feitos para nos adorar. Eles adoram-nos em todo o instante, constantemente. Eles são esses adoradores que vivem para nos adorar. E Eva deturpou isso, desviou o altar. E quando eu digo e dei este título à palavra, é porque eu hoje gostava que nós como igreja nós entendêssemos como é que nós nos devemos dirigir ao altar. O que é que nós temos que saber quando nos dirigimos ao altar? Como é que nós devemos nos comportar quando nos dirigimos ao altar? Porque talvez ainda não tenhas parado para pensar nisso, mas em todos os altares Deus provê. Não há nada que nós possamos entregar que Deus já não nos tenha dado. Há um versículo em Crônicas, salvo erro, no primeiro livro, que diz que não há nada que nós lhe demos que antes Ele não nos tenha dado. Então, por mais que eu ache, eu vou entregar algo de muito valioso, como nós fazemos aqui na oferta, não é? Que muitos são resistentes a ofertar, a dizimar, porque é algo que nos custa muito. E nós vimos aqui com essa sensação, quando passamos a dizimar e a ofertar, imaginem, vou dizimar pela primeira vez e eu venho com aquela sensação: eu vou sacrificar ao Senhor. Eu vou dar ao Senhor algo que me custa muito. E o Senhor vai-me responder. Então, até que nós invertemos os papéis. É como eu vou prover aquilo que é queimado no altar. Toma, Senhor, queima o meu dinheiro nesse altar. E Deus é que responde. Mas na verdade é o contrário. Deus provê. O homem responde. Nós vamos e deslocamos-nos como resposta. Jamais levamos a provisão. E eu queria ler convosco somente um verso, ainda do livro de Gênesis, aqui quando falamos da história de Noé. Gênesis capítulo 8, no versículo 20. Diz assim: e edificou. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais do rebanho e aves puros, ofereceu holocaustos sobre o altar. Esta minha versão diz somente: e edificou Noé um altar.
E quando é que Noé edificou este altar? Quando ele saiu da arca. Depois de tantos dias de chuva, depois de tantos dias em que Deus destruiu a terra por causa da maldade que nela havia, Noé saiu da arca e construiu um altar. E o que é que ele levou ao altar? Animais que estavam na arca. Deus, ele, quando mandou construir a arca, ele proveu esses animais. Os animais estavam lá. Tinha sido algo que Deus pensou e planeou para que fosse possível que esses animais depois, posteriormente, se voltassem a multiplicar, não é? Voltassem a procriar, houvesse novamente, mas Deus pediu 7 pares de animais puros e 1 par de animais impuros. Havia animais pares suficientes para que houvesse alimento, para que houvesse procriação e para que fossem sacrificados no altar. Deus proveu o altar. Deus proveu aquilo que iria ser sacrificado nesse altar. O que é que Noé fez? Noé não levou animais que ele próprio pôs na arca a pensar, quando o dilúvio passar, em forma de gratidão a Deus, eu vou sacrificar ao Senhor. Não, o Senhor pediu para Noé pôr esses animais na arca. Então Deus proveu. Deus proveu o altar. Noé respondeu. Noé foi agradecer ao Senhor, porque Ele o salvou, porque Ele salvou e restaurou, fez uma nova aliança com a terra. E Noé construiu o altar com os animais que Deus tinha provido. O altar é provisão, não é só sacrifício, não é algo que nós levamos. Deus provê o que tu levas. Deus sabe o que tu levas e foi Ele que te deu. Não és tu que levas em sacrifício algo que é teu. Não somos nós que vamos sacrificar aquilo que lá está. O Senhor provê aquilo que tu vais dar. Por mais que na nossa ótica, a sensação que nós temos é que nos dói muito, que custa muito. Não, o altar não é isso. Não é um lugar de perda. É um lugar de revelação. Deus revela-se nesse altar, nessa resposta que tu dás. Outro texto, não é? Conhecido. Ainda em Gênesis, Abraão, no capítulo 22. No versículo 14. Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. E esta talvez é uma história que todos conhecem como a provisão de Deus, não é? Como este altar de provisão. O que é que nós sabemos e vemos? É Abraão a ser-lhe pedido o filho da promessa. E Abraão desloca-se, não achando que vai sacrificar o filho. Não é? Abraão entendeu o altar. Abraão sabia, Deus proverá. Foi isso que ele disse ao filho. O filho perguntou, onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, o Senhor proverá para si. Então esta é uma história de um homem que sabia o que é o altar, o que é sacrificar. Às vezes nós dizemos, não, Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa, Deus não poderia sacrificar Isaac. Mas há um outro texto que diz que Abraão, ele acreditava que mesmo que o Senhor sacrificasse Isaac, ele era capaz de o ressuscitar dos mortos. Mesmo assim, mesmo que o Senhor sacrificasse Isaac, quem dava a provisão não era Abraão. Abraão não ia dar a provisão, porque o filho foi dado por Deus. Isaac foi uma entrega, foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E Deus cumpriu essa promessa. Então, mesmo que Isaac fosse sacrificado naquele altar, Abraão sabia, mesmo que ele seja o sacrifício, Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Deus não vai sacrificar, fazer morrer aquilo que Ele próprio me deu como promessa.
Eu sei que Ele é capaz. O meu Deus é capaz. Se Ele me fizer entregar, Ele vai ressuscitar dos mortos. Então, se Deus fizer com que tu entregues algo que tu tens um amor enorme, aquilo que tu não queres dar, se tu tiveres que dar isso, sabe que o Senhor é o Deus da provisão. Foi Ele que proveu. E se Ele tiver que te devolver, vai devolver. Nós não levamos a provisão. Nós respondemos ao Senhor. Eu quero ir a esse lugar de encontro. Então eu vou como resposta. Nesses encontros que Deus pede, se vocês forem reparar, Deus traz livramentos, Deus provê os animais, Deus sustenta a nossa dor. Às vezes nós estamos tristes e quando notamos, já vos aconteceu, nós estamos profundamente abatidos. A nossa alma está abatida, tudo em nós desmorece, porque as coisas não nos correm bem ou como nós gostaríamos. Mas quando nós temos o nosso coração agarrado com Deus, essa tristeza desaparece. Já vos aconteceu? Só a mim? Então, amém? Porque Deus está a prover no teu coração algo. Deus está a fazer algo no teu coração. Adoração é sobre isso. Adoração não é somente nós cantarmos canções aqui em cima ou aí embaixo. Nós abrirmos a nossa boca e cantarmos a Deus que o adoramos. Adoração é nós sabemos que vamos a um lugar de encontro e que nós temos que nos deslocar como resposta. Nós temos que levar uma resposta a Deus. Porque Ele traz essa provisão. E eu quero sinceramente que esta tarde nós possamos mudar essa perspectiva. Porque eu sinto que a igreja muitas vezes ela se entristece com isso. Muitas vezes quando nós conhecemos a Cristo, não é? Qual é aquilo que nós dizemos? Olha, eu vou-te dar uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. Amém? A boa notícia é que nós temos um Salvador. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E nós trazemos essa boa notícia aos novos convertidos, àqueles que se vão converter, não é? Olha, sabes, eu tenho algo para te dizer. Há um Jesus que morreu por ti. Um dia Ele se entregou livremente para que tu e eu tivéssemos acesso à vida eterna. E essa boa notícia, essa pessoa é envolvida com essa alegria, não é? Ela entende, há perdão para os meus pecados. Há um lugar onde eu sou aceite, há um lugar onde eu sou perdoado, amado, sou restaurado, porque Cristo, Ele fez por mim. Eu tenho um Salvador, eu já não preciso de me salvar. Eu já não preciso de me esforçar, vezes sem conta, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser uma pessoa eticamente melhor, moralmente melhor. Não é? Porque uma vida sem Cristo, às vezes é a tentativa de nós sermos pessoas moralmente melhores, eticamente melhores. E às vezes, mesmo dentro da igreja, uma vida com Cristo, nós tentamos ser pessoas apenas eticamente, moralmente melhores. Eu tento mudar as minhas atitudes. Lá está, eu vou ao altar com o sacrifício, com a minha própria provisão. Eu venho aqui, ajoelho-me e digo, Senhor, eu entrego-te. Senhor, transforma a minha vida. Eu vou deixar de fazer X coisa. Eu vou deixar de fazer aquilo ou aquilo outro. Eu vou passar a fazer aquilo. Eu vou passar a vir aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras ou terças ou que dia for o teu grupo de vida. Eu vou passar a vir todos os eventos da igreja. E nós entregamos esforço no altar. Mas o altar não se entrega esforço. Nós não temos que produzir valor. Nós temos que entregar uma resposta. Deus dá a provisão. E continuando, não é? Nós trazemos a boa notícia àqueles que se vão converter e dizemos-lhes: olhem, há um Jesus que morreu para te salvar. Tu tens acesso à salvação. E depois, o que é que acontece depois? Vem a parte da consolidação da pessoa. A pessoa, ela é evangelizada. Alguém a evangeliza e a traz
para dentro e depois ela é discipulada. Depois ela é consolidada. Então, há algo que lhe é dito. Ou se não é, deveriam dizer, quem discipula? Deviam apresentar esta novidade aos vossos discípulos, ou quem evangeliza, quando essa pessoa já está convertida. Atenção, não é para uma pessoa que ainda não se converteu, é para uma pessoa que já se converteu. É o segundo passo. Olha, Cristo, Ele morreu por ti, agora considera-te morto. Agora tu considera-te morto também. Porque tu, quando te batizas, agora esse novo convertido vai se batizar. E a pessoa tem que entender o que é o batismo. Eu não vou lá mergulhar numa piscina ou no mar. Eu vou dizer a Cristo, olha, conforme tu morreste por mim, eu agora considero-me morto para o meu velho homem. E um novo renasce. Uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Eu já não sou quem eu era. Cristo, Ele morreu por ti. Por mim, por nós. Mas há algo que nós temos que levar como resposta. E é isso. Considerar-nos mortos para as velhas práticas. Porque se nós aceitarmos Jesus e continuarmos a praticar essas práticas que nós fazíamos outrora, ou aquelas que nós fazíamos até chegarmos aqui, ou aquelas que não fazíamos, porque não é sobretudo sobre fazer. Às vezes é sobre aquilo que nós não fazemos. Às vezes é sobre aquilo que nós não dizemos, que não somos. Eu preciso de me considerar morto. E ao ser batizado, um novo eu nasce. Não mais eu, mas Cristo em mim. Então, essa boa notícia ela é transformada em algo que custa mais. E nessa parte da consolidação, do discipulado, talvez vocês notem que muitas vidas se perdem. A euforia da conversão, não é? Eu venho, em regra, muitas pessoas vêm tristes, abatidas com alguma situação que tenham vivido, com alguma coisa que tenha acontecido na vida delas e elas conhecem a alegria do coração delas, Cristo Jesus o Salvador. E depois, elas vão embora. Porquê? Porquê é que essas pessoas vão embora na parte delas serem consolidadas? Porquê é que elas não entregam mais? Porque elas veem esse lugar de encontro como um esforço. Elas veem esse lugar de encontro como uma perda. Eu tenho que perder. Para Deus me dar, eu tenho que perder. Para Deus me dar, eu tenho que aceitar que eu vou perder. Talvez nós possamos perder algumas coisas. Mas nada que não seja benéfico para nós. Tudo aquilo que Deus nos pede, com certeza, vai ter algo de melhor lá à frente. Tudo aquilo que tu perdes hoje, ontem, no dia da tua conversão, não é uma perda, é o Deus revelado. É o Deus que se manifesta na nossa vida e te diz, tu és a resposta, eu sou a provisão, crê em mim. Vai a esse lugar de encontro. Eu vou transformar o altar que foi desviado num novo altar. Naquele em que tu entendes que tudo é a revelação de mim. Quando tu vens até mim, sem esse esforço, sem esse sentimento de dor. Eu agora ando triste, porque Deus me pediu algo muito valioso. E eu ando aqui triste. Na verdade, eu só falo dessa minha tristeza, porque eu mantenho-me aqui, mesmo quando Deus me tirou, mesmo quando Deus me fez. Deus é esse Deus mau? Em que nós falamos que nós nos mantemos. Vê o que eu prego. Eu mantenho-me aqui, mesmo quando Deus me tirou algo muito valioso. Vê a quem eu estou a elevar, a quem eu estou a glorificar, a mim mesmo. Eu estou aqui, vejam, eu estou aqui. Mesmo quando Deus me tirou algo muito valioso para mim, eu estou aqui. Não. Deus deu a provisão, eu estou aqui como resposta. Eu sou a resposta à provisão do Senhor. E parece que eu estou a insistir nesta frase. Mas é porque eu quero e desejo que o nosso altar arda continuamente. E ele não pode arder continuamente com o nosso esforço. Porque o nosso esforço vai fazer o altar apagar-se. Um dia, sejam anos,
sejam décadas, um dia o altar com o teu esforço vai apagar. Não vai arder continuamente. Não vai arder continuamente. Porque aquilo que arde continuamente é a provisão que Deus coloca nesse altar. Nós vamos e entregamos. Nós vamos e colocamos o animal que Deus deu. Nós vamos e colocamos aquilo que nos custa muito, aquilo que nos dói muito. Mas foi dado por Deus. Não há nada que nós lhe entregamos que Ele não nos tenha dado primeiro. E no Velho Testamento, os homens faziam estes altares de pedras nos tabernáculos. Não é, Abraão? E depois na parte em Levítico, já no templo, não só de animais, mas agora de incenso, quando nós cantamos. E no Novo Testamento, esse altar é transformado, mas continua a ser um lugar de encontro e feito por duas partes. Continua a haver a provisão do Senhor e a resposta do homem. Não há pedras, não há um altar edificado, não há uma tenda, não há um tabernáculo, mas há a tua vida entregue. Agora, o altar já não é de pedra, já não é uma tenda. Agora o altar é o meu coração e o teu. No meu coração e no teu há um altar. E o que é que nós fazemos com esse altar? Nós continuamos a entregar coisas que nós achamos que nos esforçamos. Nós continuamos a achar que nós provemos os animais puros. Não é? Eu imagino, no Antigo Testamento, as pessoas, se elas tivessem essa ideia errada, o que é que elas achavam? Eu sou um criador de animais. Eu estou a criar este cordeiro puro. Eu estou-lhe a dar de comer. Eu estou a engordá-lo. Este é o meu melhor cordeiro. E eu vou entregar ao Senhor. Eu dei a provisão do altar. Eu criei o cordeiro, eu criei o animal. O animal é puro, digno de ser sacrificado, porque eu o criei. Eu fiz. E agora, que não há nada para nós irmos queimar feito, criado por nós, o que é que nós continuamos a entregar? O que é que tu continuas a entregar ao Senhor, além da tua resposta? Se nós pudermos abrir na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Então eu não vou produzir nada. Já viram? Não é sobre produzir alguma coisa para levar ao altar. É sobre apresentar algo no altar. E agora eu já não apresento animais, eu já não edifico esse altar de pedras. Agora eu apresento o meu corpo, o meu ser, o meu coração, como sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício. A minha vida é a resposta que eu levo ao altar. E aquilo que eu quero perguntar hoje: o que é que eu tenho levado ao altar? O que é que tu tens levado ao altar? Quando é que tu adoras ao Senhor? Quando cantamos? Quando há um louvor? No teu devocional há sempre um louvor, porque senão não há oração. Tudo está dependente de uma coisa da outra. Para a presença de Deus fluir, eu preciso de um louvor a tocar. Eu não tenho as minhas próprias palavras. Eu não tenho o que dizer ao Senhor. Eu não tenho o que apresentar ao Senhor. Eu preciso de um louvor. Eu preciso de uma música. Eu preciso de um fundo musical. Eu preciso de luzes apagadas. Eu preciso
de toda uma condição atmosférica, que faça sol, que faça chuva. Eu preciso estar com uma roupa boa, eu preciso estar num quarto de oração, em que tem que ter um papel de parede, tem que ter um cadeirão, eu tenho que ter um espaço apropriado. Mas o que é que Jesus disse àquela mulher? Já não há um lugar, há de chegar o dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, não é sobre as condições, é sobre aquilo que nós apresentamos hoje. Eu não preciso de um espaço, eu não preciso de um momento ideal, de um caderno novo para escrever as minhas orações. Eu não preciso disso. Eu sou a resposta. Apresenta-te como resposta. Apresenta-te ao Senhor. Eis-me aqui, a minha vida. E eu sei que por muito que me possa doer, Tu és a provisão, Senhor. Como Noé, Tu levaste e puseste os animais na arca. Como a Abraão, Tu providenciaste o cordeiro. A mim, Tu vais dar toda a provisão. Essa graça derramada que nós queremos, o perdão que nós queremos, é a provisão do Senhor. O Senhor proveu a graça. O Senhor proveu o perdão. E outra coisa interessante é que nós não iniciamos nada. Nós nunca iniciamos um altar. Nós nunca iniciamos a adoração. Deus inicia sempre. Vejam em Gênesis, quando nós começámos a ler, Deus iniciou a terra. Ele a criou com as suas próprias mãos. Ele fez o homem. Deus mandou fazer a arca. Deus mandou Abraão subir a um monte. Deus inicia. Nós não iniciamos. Hoje não estás aqui porque iniciaste algo. Estás aqui porque Deus te trouxe. Estás aqui porque Deus fez primeiro. Deus fez primeiro. Não fui eu, não foste tu, não fomos nós. Foi Deus. Deus providenciou algo para este dia, para esta tarde, para a tua vida. Deus proveu. Deus deu. E nós precisamos de andar em resposta. Porque o altar é provisão. E agora, com a graça, o altar, o que é o altar? Podes pôr, Davi, por favor, o último altar. Não, esse é o primeiro. O altar restaurado. E porquê é que eu o chamo de altar restaurado? Porque nós agora não precisamos de entregar animais. Porque nós agora não precisamos de formar altares de pedra e entregar algo. A nossa adoração lá em Gênesis foi restaurada. Agora nós temos plena comunhão com Cristo. Nós temos plena comunhão com Deus. Acesso direto. Nós já não temos um altar desviado e por isso temos que entregar esses animais puros para o holocausto, sacrificar animais. Agora nós somos o sacrifício. Como lá em Gênesis, o homem foi criado para adorar a Deus e a serpente enganou a mulher e a mulher teve esse altar desviado. Mas agora nós não precisamos mais de viver assim. Nós agora não precisamos de viver assim. Nós somos o sacrifício vivo. Nós fomos feitos para adorar a Deus e está na hora. Se o alvo da tua adoração ainda não é Deus, precisa de ser, precisa de se tornar. E se tu vais entregar esforço aqui à frente, quando as tuas lágrimas são esforço, quando as tuas lágrimas são somente dor, vais entregar alguma coisa diferente, a um Deus diferente. Porque não precisa de ser essa dor. Vem, dói, vem. Choras, vem. Custa, vem. Mas sabe que não é perda, é revelação.
Deus vai revelar-se aqui, a ti, esta tarde, hoje, amanhã, quando tu te deslocares ao altar, como resposta. Quando nós fomos ao altar, como resposta de algo que Deus já deu. Eu queria deixar algumas perguntas. Sabem, quando eu dizia que Deus aqui, a partir do momento em que, no Novo Testamento, qual é a provisão de Deus? É a graça, é o perdão. E quando nós vimos e nos deslocamos ao altar sem essa graça, sem esse perdão, um dia nós estamos exaustos e cansados de tentar. Cansados de tentar sempre agradar. Cansados de tentar ser notados, de fazer o melhor, de dar o nosso melhor. E o esforço, ele não é um pecado. O esforço não é mau. Aliás, nós devemos nos esforçar para dar o nosso melhor a Deus, para entregar o nosso melhor à nossa igreja, à nossa família. Nós devemos querer ser excelentes. E isso muitas vezes exige esforço. Mas que não seja esse esforço que eu entrego no altar. Porque o esforço sem graça, ela gera exaustão. Um dia eu estou cansado. E quando eu me canso, quando eu estou exausto, talvez eu possa ir-me embora. Talvez eu possa estar longe de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que tu e eu estejamos perto.